Vamos lá, né, gente? Ó, continuação do assunto da aula passada, tá certo? Sobre os rins, né? Vocês podem ver aqui meus rins. Meu não, né? O desenho que eu fiz. E esse desenho aí, ele tá meio defeituoso. Eu acho que ele tá meio com uma nefrite aí, mas tudo bem, tá? Deixa eu tentar explicar melhor esse desenho. E nem me perguntem lá se é para desenhar, porque com certeza é, tá certo? Por quê? Porque lá não tem explicação, tá certo? Então, se não tem explicação, você vai ter que desenhar, acompanhar eu falando aqui, tá certo? Para poder você saber o que é cada parte, para poder estudar para a prova, tá certo? Porque uma coisa que eu tô percebendo também é que a galera não tá vendo os vídeos e tá só botando lá no finalzinho, tá certo? A foto, pegando a foto no final para fazer a anotação. Vai se atolar, tá certo? Porque mesmo que pegue fila, uma coisa que eu vou fazer agora, sabe? Eu tava pensando assim, eu tava dando 20 minutos, né, para responder. Eu acho que eu vou diminuir. Porque se eu diminuir, não tem tempo de pegar fila, né? Ou vai responder, ou vai ler as questões para fazer, ou vai procurar a fila. Aí vai ser meio caminho andado, né? Porque vocês estão em casa e mesmo assim, para ver um vídeo é uma dificuldade danada, né? Quando passa o tempo todinho no danado do celular assistindo aquilo que não deve assistir. É isso? Então vamos lá, tá? Se liguem aí, porque isso aqui é assunto de prova, tá bem? A gente tem lá estrutura interna de um rim, tá? A estrutura interna, o que eu quero dizer com isso? Como ele é por dentro. Na semana passada, tá certo? Eu expliquei pra vocês que o rim, ele tem o formato, tá certo? De um feijão, tá? Não é o tamanho, é o formato, tá certo? Se você pegar um carocinho de feijão, você vai ver que o rim é daquele tamanhozinho ali. E o tamanho dele é mais ou menos, tá certo? 10 centímetros, ok? Ele não é um órgão enorme, não, tá? Então vamos lá, vê. Se eu pegar esse rim, tá? E abrir ele no meio, você vai ver essa estrutura aqui, tá certo? O rim todo formadinho, tá certo? Fechadinho, sem eu abrir ao meio. Essa parte dele aqui todinha, tá certo? Eu chamo de córtex, tá? Córtex, ou seja, córtex renal, né? É o formato do rim, ok? Quando você abre ao meio, tá certo? Quando você abre ao meio, você vai ver esse tipo de estrutura aqui. Claro, lógico e evidente que essas estruturazinhas aqui, tá certo? Que são vasos capilares muito fininhos, tá? Você só vai conseguir ver com a ajuda do microscópio, tá ok? Mas com a ajuda do microscópio, tá bem? Existem esses vasos capilares aqui bem fininhos que a gente vai chamar de néfrons, tá? Já já eu mostro pra vocês aqui embaixo os néfrons, tá? E isso aqui, cada linhazinha dessa são néfrons e existem milhares dentro do córtex, tá certo? Esse tubozinho, ó, esse tubozinho com a cavidade, tá certo? Ou seja, com o espaçozinho para poder passar o sangue, tá? A gente chama de medula renal, ok? Então, esse espaço aqui, tá certo? Que é onde tem essas cavidades, tá? Esses espaçozinhos lá dentro, a gente chama de medula renal. Então, eu tenho o córtex, tá? Que é o formato do feijãozinho, né? Ele fechadinho, sem estar aberto. Quando eu abro o rim no meio, tá certo? Eu vou ver esses tubinhos aqui, né? Que eu chamo de medula renal, tá? Eu vou ver, ó, preste bem atenção, tá? Eu vou ver uma veia, né? No caso, a artéria, porque ela é maior, tá? Então ela está ligada, ó. Você pode ver que ela está ligada ao córtex e ao mesmo tempo, tá certo? Ela está passando aqui no meio, ó, entre o córtex e a medula renal, é a artéria renal, tá? E aqui também do outro lado, mais para baixo, eu tenho a veia renal. Por que eu tenho a artéria renal e a veia renal? Porque é quase do mesmo jeito que o coração. O coração ele só bombeia, né, o sangue para o nosso corpo.
Eu também vou ter, tá? Chamada artéria renal e a veia renal, porque o sangue, ele entra pela artéria, então a artéria, ela precisa ser mais calibrosa, ela precisa ser mais grossinha, tá ok? E a veia é por onde o sangue passa, tá certo? Ou seja, ele vai, né, para o resto do corpo, tá ok? Então, normalmente a veia, ela é mais fina, né? Porque o sangue, quando tá descendo filtrado, né? Ele já vai, vamos dizer, ele já vai devagarzinho. Quando ele entra, tá? É só lembrar, feito eu já falei aqui do exemplo da mangueira. Quando ele entra com força, mas quando ele vai sair ao longo do tempo, ele vai sair mais devagar, tá? Então, a artéria, ela precisa ser mais calibrosa para aguentar a pressão, e a veia, ela não precisa ser tão grossa assim. Por quê? Porque o sangue já vai passar com mais calma, tá certo assim? Então, saindo da medula, tá certo? Saindo da medula renal, eu vou ter um tubinho. Estão vendo aqui, ó? Porque aqui eu tenho a veia, tá? E aqui eu tenho a artéria, tá? Que tá, todas as duas estão no meio, tá? Entre o córtex e a medula renal. Isso aqui, tá? Esse tubinho aqui eu chamo de pelve renal, tá certo? Que essa pelve renal aqui, ó, esse tubinho, tá? Que é o que tá ligando a medula, tá certo? A medula renal, eu vou ter, tá? A pelve renal, e aqui, tá certo? Aqui mais para baixo eu já tenho o uréter, tá? Que é aqueles dois tubinhos que eu mostrei para vocês semana passada, os dois tubinhos. Por que dois tubinhos? Porque eu tenho dois rins, tá? Então eu tenho os dois tubinhos que vão cair justamente em um tubo, tá certo? Um único tubo, desculpa, que eu chamo de uretra, tá? Então a uretra, ela cai justamente na bexiga, tá? Que é aquela bolsinha aonde fica guardado a urina, tá ok? Então, antes, tá certo, da uretra, eu tenho o uréter, que é o canalzinho. Então, vamos dizer que essa pelve renal, tá, é justamente a parte que segura os dois rins, tá ok? Então, vamos lá. Já que a gente estava falando desses caminhozinhos aqui, tá certo? Que eu falei para vocês que são os vasos capilares, que só vai dar para ver, tá certo? Com a ajuda do microscópio, aí eu vou ter, tá, aumentado no microscópio esse tipo de desenho aqui, tá? Então, eu vou ter, ó, tá vendo que esse tubinho aqui, tá, que está ligado, ó, cada um a uma medula renal, eu chamo de dutor coletor, tá? Por que eu chamo de duto coletor? Porque é justamente ele que vai pegar, tá, certas substâncias, né, do sangue para passar para os néfrons, tá? Nada disso aqui, ó, nada disso aqui filtra o sangue. O que filtra são justamente esses caminhozinhos, tá certo? Essas cavidadezinhas ali, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, passou, tá? Toda a substância passa por aqui, vai passar por esse emaranhado aqui, ó, tá? De vasos capilares, que a gente chama de rede, tá certo? Uma rede de capilares, né? Porque não é apenas um vaso capilar, são vários, por isso que a gente chama de rede, tá? Que vai passar, ó, por um tubo mais longuinho, tá? Que vai ser conectado, ó, tá certo? A uma cápsula. Tipo uma cápsula de remédio, tá? Só que ela é abertinha, tá vendo aqui? Aqui no meio da cápsula, tá? Porque aqui eu tenho a cápsula, que eu chamo de cápsula glomerular, tá? Por que eu chamo de cápsula glomerular? Porque dentro da cápsula, tá certo? Tem o glâmulo, tá certo? Quer dizer, o glâmulo não, o glomérulo, tá? É porque a gente às vezes fala tão rápido que se confunde. Glomérulo, tá? Que é justamente isso aqui, ó. E essa parte aqui, a gente pensa, eita tia, é isso aqui que é importante, não. O mais importante do nêfron, porque isso aqui tudinho é um nêfron, tá? Que é justamente isso aqui, ó, tá? Essa substância todinha aqui que a gente vê, tá? Que é apenas uma veinha, que não é, tá? Porque no aumento do microscópio que a gente vê isso aqui tudinho, tá? O duto coletor, que é por onde passa o sangue, tá certo? Já devagarzinho, e são milhares,
tá? Para poder o sangue se espalhar bastante. Ele entra pela rede capilar, tá certo? Ó, vai, tá? Entra pela cápsula. A cápsula, ela trabalha do mesmo jeito que a célula, tá? Através daquela permeabilidade seletiva. Estão lembrados disso aí? Que a permeabilidade seletiva, ela, tá certo? Ela facilita a entrada e a saída de substâncias, né? Então, quando essas substâncias elas são muito quebradinhas, elas entram com facilidade. Quando elas são muito grossas, elas não conseguem entrar, tá? Então, o rim, né, no caso o néfron, ele não filtra tudo, tá? Ele só vai filtrar a água, os sais minerais, tá certo? A ureia, tá? Não é toda substância que ele vai filtrar, a não ser que ele esteja com certa dificuldade, que é o que a gente vai ver mais pra lá pra frente, tá ok? Então, vê só, quando passou, tá certo? Toda essa substância passou pela cápsula glomerular, tá? Ele vai entrar no glomérulo, tá ok? Que é justamente esses vasinhos emaranhados aqui. Então, o glomérulo, ele vai fazer somente o quê? Ele vai sugar somente a ureia, tá? Que é a excreta, né? Que não vai servir mais, tá bem? Então, ele só vai sugar a ureia. E o restante, tá certo? Das substâncias que o corpo vai necessitar, volta novamente para onde? Para o sangue, tá bem? Então, o sangue, ele retorna, tá? Essas duas coisinhas aqui, ó, a cápsula glomerular, tá certo? E o glomérulo, eu chamo de crepúsculo renal, tá? Lembra só daquele filme, a trilogia Crepúsculo, que aí você se lembra disso aqui. O crepúsculo renal, ele é composto pela cápsula glomerular e pelo glomérulo, tá? O glomérulo é justamente a parte, tá, que faz a retirada da ureia, né, para transformar em urina. E o restante volta para o sangue, tá certo? E volta para o corpo, né? Mas aí já volta o quê? Filtrado, limpo, tá? É justamente aqui que a gente vai entrar, ó. Cada néfron produz urina, tá certo? Sim, tá? Mas é cada néfron, no caso, cada glomérulo, né? Porque nessa estrutura aqui, o néfron, tá? Que é tudo isso, né? O mais importante é o glomérulo. Por quê? Porque é ele que transforma, ele que captura a ureia, tá? Deixa ali, né? E aí transforma em urina, tá ok? Vê só. A produção de urina, ela vai ocorrer em dois momentos, tá? Na chamada filtração, né? Que é quando, isso que eu tô falando agora, tá? Quando o sangue entra, tá? Na cápsula, né? A cápsula, ela vai capturar a ureia, tá certo? E aí ela fica guardadinha aqui, tá bem? No glomérulo, né? Então, o que não vai precisar, tá? No caso, a água, tá certo? Os sais minerais vai voltar para o sangue, né? E aí o sangue vai percorrer de novo para o organismo. E depois, tá? Vem a reabsorção, né? Então são dois momentos. A filtração, quando ele já filtrou, tá? Filtrou a ureia, né? Que vai ficar guardadinha aqui para formar a urina. E a reabsorção, que volta, as substâncias todinhas voltam novamente para o sangue através do túbulo, que é justamente esse duto coletor aqui, tá? Então, aquilo que eu tava dizendo, não é feito um filtro de café, porque ele não volta, tá? O filtro de café, no caso, mas aqui ele volta, tá? É a mesma coisinha que tem, vamos dizer, o bombeamento do sangue no coração, né? No pulmão, que no caso, tá? O pulmão, ele pega o quê? O gás carbônico, né? Deixa guardadinho lá, e aí ele transforma em oxigênio e manda de novo para o sangue, né? E aí o sangue fica renovado, tá? Melhorado, no caso. A mesma coisa acontece no rim, tá? Ele vai pegar somente, né? No caso, no glomérulo, ele vai pegar somente a ureia, transforma em urina, tá? E vai mandar para fora do corpo, porque ele não pode ficar no corpo da gente, eu já expliquei por quê. Né? E no caso, tá? O restante do sangue, ele vai voltar para o corpo, tá? Ele não pode ser eliminado, só que ele vai voltar para o corpo já filtrado. Por isso o processo de reabsorção. Por que reabsorção? Porque volta para o corpo, tá ok? Já filtrado.
Aí, por quê? Tá? A reabsorção é importante, tá? Reabsorção é importante. Não vai ler assim, porque a reabsorção não é importante. É importante, porque aqui é a continuação, tá? Vê só, presta atenção. Primeiro eu vou explicar, depois vocês tomam a iniciativa aí de achar por que a reabsorção é importante, tá? Porque pela lógica da coisa, para a pessoa que já é inteligente, já capta as coisas da facilidade, vai verificar, tá? Vai conseguir dar a resposta antes de eu terminar a explicação, tá ok? Mas vamos lá. Para o pessoal que é meio desorientado de plantão, que tá meio lento, aí o negócio vai ser sério, então espera eu explicar ou dar até a resposta, né? Já que o negócio tá lento. Vê bem. Preste bem atenção, tá? O nosso sangue, ele passa pelos rins, minha gente, preste bem atenção, 250 vezes. Tá certo? Então, os rins, ele recebe uma quantidade de sangue e ele passa, ó, 250 vezes no meu corpo, tá certo? Pelo rim, tá certo? 250 vezes a cada 24 horas. Então, a cada dia, tá certo? São 250 vezes passando por ali, tá ok? Os rins, tá? Eles filtram por dia, se o sangue passa 250 vezes pelos rins durante um dia, os rins, ele consegue filtrar 1.400 litros, tá certo? 1.400 litros, minha gente, 1.400 litros é muito litro de sangue, tá ok? Ou seja, somente desses 1.400 aqui, tá? 180 litros saem do glomérulo, tá? Somente 180 litros saem do glomérulo, ok? Preste atenção, tá? Ele tá filtrando 1.400 litros e somente 180 sai daqui, tá ok? Os rins, ele, tá certo? Desses 180 aqui, ó, tá? Que ele já filtrou, né? Ele vai transformar somente desses 180 que entrou aqui, tá? Em 1,5 litro de urina, tá? Então, se eu, tá? Preste bem atenção agora na pergunta. O rim filtra 180 litros de sangue. Transforma, tá certo? 180 litros, né? 180 litros em 1,5 litro de urina, tá? Por dia. Aí me diz, por que a reabsorção é importante? Porque se a galera tiver aí já respondendo, ótimo, mas espera a resposta. Já pensasse, se o rim filtrasse 1.400 litros, tá? Desses 1.400, 180 que vai lá pro glomérulo, fosse eliminado na urina, eu ia ter sangue para contar a história? Não, tá? Então é por isso que é importante o rim filtrar, tá certo? O sangue, ele voltar pro meu corpo e aí só sai o quê? 1,5 litro de ureia, tá ok? Que é a urina, tá certo? Então só sai isso aí, né, que é eliminado porque eu não tô precisando dele, tá certo? Então é por isso que é importante a reabsorção. Porque se eu eliminasse toda essa quantidade de sangue, eu ia ficar o quê? Desidratada. Porque eu ia precisar tomar sangue todo o tempo. Não é verdade? Eu ia praticamente ser o quê? Uma vampira. É isso? Então, vê só. Como é regulada a produção de urina, tá? Vamos para um exemplo. Você está numa caminhada. Eu botei aqui, ó, o exemplo da caminhada. Você está na caminhada. Você caminha lá, meia hora, você já está sentindo um suorzinho. Caminha 1 hora, tá certo? 1h30, você já está suando, tá certo? Se você sua, você normalmente, tá? Está perdendo o quê? Água, ok? Está perdendo água. O que é que o organismo ele vai fazer para economizar água? Pensa aí direitinho. Se você está numa caminhada de 1 hora, tá certo? 1h30, 2 horas, você está suando para dedéu, mas você está sentindo o quê? Você vai sentir alguma coisa, fora o suor. Você vai sentir o quê? Sede. Eu botei aqui, ó, sede. Certo? Eita, botei até com... Era para botar assim. Peraí, deixa eu ajeitar. Você vai sentir sede, tá? E a sede é um aviso de que você está ficando desidratado, né? Quando você já vem sentir sede,
é porque você já está iniciando o processo de desidratação. Imagine quando você já estiver morrendo mesmo de sede, né? Então, o processo já está evoluindo, tá bem? Então, vê bem. Para economizar mais ainda, já que você já está com sede, tá? O teu organismo, ele vai mandar uma mensagem, tá? Que seria você economizar a água, né? Então, qual seria esse, vamos dizer assim, essa economia, tá? Esse alerta de economia. É você estar caminhando e você não está parando para fazer xixi direto, tá? Porque o teu corpo, ele já mandou, tá certo? Um aviso que seria a sede. Então, você fica com sede para que possa ser hidratado, né? Reidratado. E aí, tá certo? Vem a questão de economizar água, não fazendo, tá certo? Xixi, dando as paradinhas direto, tá? Quando você estiver fazendo a caminhada, tá ok? Veja como o nosso corpo é interessante. Vê só, por que que ele vai, tá certo, mandar esse organismo? Para falar a verdade, como é que isso vai acontecer, tá? O nosso corpo, ele vai verificar, né, que no nosso sangue, o nosso sangue está ficando mais concentrado. Estão lembrados que eu falei para vocês, lá naquela aula de sistema circulatório, que quanto mais a gente bebe água, mais líquido fica o sangue, ok. Se você está fazendo a caminhada, está sentindo sede, você está ficando desidratado, o sangue ele vai ficando o quê? Mais grosso, porque você não está bebendo água. Então, isso vai prejudicar por causa de quê? Por causa da questão da respiração, né? Quanto mais líquido for, né? Quanto mais, vamos dizer, quanto mais água tiver no seu corpo, melhor vai ser para a respiração por causa da fabricação de oxigênio, dessa mudança, né? De oxigênio, de gás carbônico para oxigênio, né? E o bombeamento do sangue no teu corpo, tá certo? Isso aí a gente já viu no sistema circulatório. Quando o sangue fica concentrado, tá? O organismo, né? O cérebro, ele vai entender que você tá passando por um processo de desidratação, tá? E aí ele vai mandar uma mensagem para onde? Para o hipotálamo, tá? Que é essa região aqui assim, tá, gente? Tá? Para a região do hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele vai liberar um hormônio que é o chamado ADH, tá? É o hormônio que, vamos dizer assim, o hormônio economizador de água, que é o antidiurético, tá certo? O antidiurético, que é justamente aquele que vai, tá certo? Proibir você de fazer xixi, tá certo? Para economizar a água até você se reidratar. Entenderam direitinho? Então, verifiquem que o corpo é bastante interessante, certo? É uma máquina, tá bem? Vê só, neste caso aqui, tá certo? Como uma coisa tá ligada à outra, a gente entra agora no sistema urinário e a saúde, que a gente já sabe, tá? Que as infecções urinárias, elas são frequentes, né? Por causa de quê? Por causa do excesso de água, né? A gente tem, feito, eu falei pra vocês aqui também lá na aula passada, que a gente tem que manter o rim sempre cheinho, tá? Num nível de água lá cheinho, porque ele não pode ficar com aquela reservinha, tá? De cálcio lá no finalzinho dele, para não criar as pedras, para não fabricar as pedras nos rins, né? Os cálculos renais. Então, vê só, mas as infecções urinárias, elas são comuns por causa da questão da bactéria, né? Às vezes você não tem tempo de estar tomando banho regularmente, por aí vai, não bebe água, tá? Mas existem infecções urinárias que são mais graves, como por exemplo, tá? Eu tenho a uretrite. Lembre que desde o início do ano que eu venho falando, quando tem ite no final, é inflamação, tá? Então eu tenho a uretrite, que é a infecção na uretra, tá? Eu tenho a cistite, que é a infecção na bexiga. Não pensa que é envolvido com cisto, não é? É infecção na bexiga. E a nefrite, que é a infecção nos néfrons, tá? Nos néfrons aqui, ó. Que aí, tá? Dessas aqui, ó, tá? Dessas três aqui, né? Das 4 por causa da infecção urinária. A gente tem, a pior seria a nefrite, tá? Por quê? Porque ela vai danificar, tá? Como é a inflamação aqui, ó, ela vai danificar principalmente o quê? O glomérulo, tá? Que é justamente aquela partezinha, né, do crepúsculo renal, que faz o quê? Que suga a ureia, né? Então, quando eu tenho uma nefrite, né, quando eu tenho inflamação aqui nessa área aqui,
né? Como o glomérulo, ele só tem a função de fazer o quê? Sugar a ureia para transformar em urina, não é isso? Então ele vai fazer o quê? Ele vai endoidar, tá? E ele vai começar a deixar passar tudo, tá? Até o que não era para passar. Como, por exemplo, tá? A substância chamada albumina, que ela tá, é muito frequente no sangue, então a gente começa a eliminar, tá certo? Essa substância na urina, né? Então o que é que acontece? Ela, tá certo? Vai causar, ó, o inchaço no corpo, tá? Então, principalmente nas pernas, e que vai causar muita dor, tá? Quando, por exemplo, essa infecção, tá certo? Ela dá em várias partes dos néfros, dando mais ou menos, tá certo? Um terço, né? Um terço não, 2/3, tá? Dos néfros, ou seja, um pouco mais da metade. Então isso já vai, tá certo? Causar uremia, tá? Que é o aumento, tá? Dessa substância no sangue, e aí vai acusar de que não pode, tá? Não pode estar passando, deixando passar essa substância. Por quê? Porque a gente fica perdendo esse tipo de substância, que é justamente substâncias que são necessárias para voltar para onde? Para voltar para o corpo, tá? Eu não posso perder nessas substâncias, porque elas voltam para o corpo, no sangue, né? Então, quando eu começo a eliminar demais essas substâncias, aí vai dar, tá certo? A desidratação, né? Então, o perigo é maior quando as infecções elas são maior número nos néfrons, tá certo? Então, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui hoje, eu espero que não tenham dúvidas, tá? Vão estudando porque é muito nome, tá? Para as provas, tá? Então, se cuidem e cheiro.